Oi, tudo bem? Meu nome é Carla, eu sou missionária aqui em São Vicente e eu quero apresentar para vocês uma proposta de história de Páscoa para as crianças, que você pode fazer com seus filhos, com seus sobrinhos, também com seus vizinhos. E aproveitando, que nesse momento nós não podemos sair de casa, então você mesmo pode ser um instrumento de Deus na sua casa para fazer uma atividade para as crianças, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um circuito aqui na minha casa mesmo. E a ideia é que você possa fazer na sua casa. Se for crianças maiores, eu sugiro que você possa fazer um caça-tesouros. Se for menores, é melhor um circuito, uma atividade assim mais dinâmica. Lembrando também que depende muito da idade das crianças. Então, se for crianças muito pequenas, a atenção é reduzida. Igual o meu filho tem 1 ano e 6 meses. Então, a história tem que ser super rápida e bem dinâmica. Se for crianças maiores ou adolescentes, você pode demorar um pouquinho mais e contar mais detalhadamente a história, tá bom? Então agora vocês vão ser as minhas crianças e vem participar comigo da atividade. Vai começar a lição, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma história muito especial, uma lição que Deus nos ensina. É a lição da Páscoa. A origem, você sabe de onde veio a Páscoa? Então nós vamos aprender, só que vamos aprender de uma maneira bem diferente. Nós vamos fazer um circuito, isso mesmo, e o nosso circuito vai ter 3 paradas. Aqui eu tenho 3 números. Eu tenho o número 3 na cor vermelha, tenho o número 1 na cor amarela e tenho o número 2 na cor preta. Qual cor está o número 1? Isso mesmo, na cor amarela. Vamos começar então a nossa primeira parada do nosso circuito. E nós vamos começar com uma história que aconteceu há muito tempo atrás, lá no Egito. A história de um povo escolhido por Deus. O nome desse povo era o povo de Israel. Deus amava muito o povo de Israel, assim também como Deus nos ama. Deus, ele é amor. Ele nos ama tanto que ele criou todas as coisas para nós. Você consegue pensar em alguma coisa que Deus criou da cor amarela? Que lembra esse círculo? O sol, não é verdade? O sol, Deus criou o sol, Deus criou as frutas, as árvores, Deus criou toda a natureza para nós, porque Ele nos ama muito. Em João, capítulo 3, versículo 16, que está na Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou muito, muito, muito. E Deus, Ele está preparando casas para nós lá no céu, lá que é santo, perfeito e puro, assim também como Deus é santo, perfeito e puro. E Deus também é amor. Assim como Deus nos ama, Ele também amava muito o povo de Israel, que morava aqui no Egito, ó. O povo de Israel, ele estava morando aqui no Egito. Porém, existia um homem muito mau, que era Faraó. Ele tinha muita inveja do povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo que prosperava muito, crescia muito. Ele queria escravizar o povo de Israel. Se o povo de Israel trabalhava 8 horas, colocou para trabalhar o dobro das horas. E batia, fazia eles trabalharem muito, muito, muito. Tem uma musiquinha que é bem assim, ó. Triste, bem triste estava meu coração, sangrava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Deus escolheu uma pessoa para libertar o povo dele, o povo que ele amava. Essa pessoa foi Moisés. Então Moisés chegou lá em Faraó e disse assim: Faraó, Deus disse para você deixar o meu povo ir adorar lá no deserto. Porém Faraó disse não. Então Deus mandou algumas pragas para o Egito. Ele mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas lá. Coisas que era sempre Deus falava assim: olha, deixa o meu povo ir. Faraó não deixava, então Deus mandava uma praga. Antes da última praga, Deus mandou o povo de Israel pegar um cordeirinho, o seu melhor cordeirinho que eles tinham, matar o cordeirinho, e o sangue do cordeirinho eles tinham que colocar nos umbrais da porta. Eles tinham que colocar nos umbrais da porta, para então, quando viesse a última praga, não pegasse na casa deles. A 10ª praga, então, era a morte dos primogênitos. O que é primogênito? Aquele primeiro filho. A casa que não tinha o sangue do cordeiro
nos umbrais o filho mais velho morreria. Então chegou a noite, passou o anjo da morte lá no Egito, e todas as famílias que não tinham o sangue do cordeiro na porta, morreram todos os filhos mais velhos daquelas famílias. E quem obedeceu à voz de Deus, os filhos permaneceram vivos. Então o faraó, vendo aquele sofrimento no Egito, ele então disse: vão, o povo de Israel pode adorar ao Deus de vocês. Deus disse que a partir daquele dia, lá em Êxodo da Bíblia, capítulo 12, está falando que a partir daquele momento o povo de Israel deveria celebrar todos os anos a Páscoa. Então Páscoa significa libertação. Vamos falar juntos? Libertação. Páscoa significa libertação do povo de Israel que estava escravo no Egito para a libertação, para uma vida livre da escravidão. Mas será que essa história terminou daí a Páscoa? Por que será que nós cristãos então comemoramos a Páscoa? Vamos então para a próxima parada. Qual é a cor da parada número 2? Preto, né? Vamos então? Estamos então na nossa segunda paragem do nosso circuito. E muita coisa aconteceu com o povo de Israel depois que eles saíram do Egito. 1440 anos depois, Deus mandou daquele povo, lembra que eu falei que era um povo muito especial? Deus mandou um bebezinho. O nome desse bebezinho é Jesus Cristo. O pai dele e a mãe dele estão aqui também, Maria e José. Ele era filho de Deus. Jesus ele veio ao mundo com uma missão muito especial, mostrar o caminho do Pai, dizendo para as pessoas se arrependerem dos pecados que elas cometiam. E vocês sabem o que é pecado? Olha esse coração aqui sujo. Pecado é tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Por exemplo, mentira, roubo, falar palavrões, tudo isso é pecado. E o pecado faz com que nós ficamos separados de Deus. Um dia será? 2, 3? Não, o pecado nos separa de Deus para sempre. E o castigo do pecado é a morte. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Jesus veio ao mundo para falar para as pessoas deixarem os pecados que elas cometiam e se achegarem a Deus, sempre advertindo as pessoas do pecado que elas faziam. E Jesus, aqui ó, Jesus, ele tinha os seus amigos. Quantos amigos Jesus tinha? 12, né? 12 discípulos. Então Jesus disse para eles prepararem a ceia, prepararem o lugar da Páscoa. Lembra que eu falei que o povo judeu comemorava a Páscoa para lembrar da libertação? Jesus também. Ele foi lá para a cidade de Jerusalém comemorar a Páscoa. E eles estavam aqui, ó, todos na mesa para cear. Então Jesus, ele pegou o pão e o cálice e disse: comam esse pão. E também pegou esse cálice e disse: bebam desse cálice e sempre façam isso por memória de mim. Seria a última vez que os discípulos comeriam com ele. Seria a última Páscoa que estaria passando aqui, última ceia que eles estariam juntos aqui na terra. Lá na mesa também com os discípulos, Jesus disse que um deles que estavam na mesa iria trair. Os discípulos começaram a se perguntar: será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Então Judas perguntou: será que sou eu, Senhor? Depois da ceia, eles foram para Getsemane, porque Jesus sabia que estava chegando um momento de grande sofrimento e ele precisava orar. Judas, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata. E aquelas pessoas, então aqueles soldados, prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora? Como então que Jesus ficou? Será que ele vai conseguir escapar dessa? Vamos então para a nossa próxima parada. Qual é a próxima parada? Próxima parada número 3. Vamos então na cor vermelha? Chegamos então na nossa terceira parada do nosso circuito. E vocês lembram o que aconteceu na última? Isso mesmo, Jesus estava ceando, depois ele foi para o monte orar e lá ele foi preso. Depois que prenderam Jesus, eles mandaram escolher ou Jesus ou um outro ladrão, um assassino que era Barrabás. As pessoas então decidiram soltar Barrabás e prender Jesus. Lá então pegaram Jesus, bateram em Jesus, machucaram Jesus, colocaram Jesus em uma cruz. Eles zombavam de Jesus, colocaram até mesmo uma coroa de espinho em Jesus e escreveram aqui: Jesus, o Rei dos Judeus. E então Jesus ele morreu. Isso mesmo. O céu escureceu e todos pensavam
que Jesus estava morto. Pegaram então o corpo de Jesus e colocaram em um túmulo, o sepultaram. Olha, o túmulo antigamente era como se fosse uma pedra aqui e colocaram Jesus aqui dentro. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, então, ele está vivo. Tem uma música que diz assim: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Ressuscitou, venceu a morte. Ele vive, ele vive. E Jesus, então, nos libertou do pecado. Hoje nós somos livres em Jesus. Na Páscoa cristã, na nossa Páscoa, nós comemoramos então a libertação. Mas é aquela libertação do povo de Israel, do Egito? Não, é a libertação. Nós estávamos escravos, sim, do pecado. E Jesus, então, como aquele cordeirinho, ele morreu. Deus mandou Jesus para morrer, para nos salvar, limpar os nossos pecados. E hoje nós somos livres porque Jesus morreu. Já terminou a lição, já terminou a contação. Batam palma minha gente, foi legal de montão. Essa então foi a nossa história da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Espero que você tenha gostado e desejo a todos uma feliz Páscoa. Espero que você pratique, tá bom? Que faça com seus filhos, com seus vizinhos, com seus sobrinhos na casa e que Deus abençoe.